armadilha. Vamos para o próximo assunto. Um navio de carga americano foi atingido hoje por um míssil lançado por Houthis na região do Mar Vermelho. O grupo rebelde está atacando embarcações desde que Israel iniciou a operação contra o Hamas depois do 7 de outubro. É um grande desafio para os Estados Unidos, que estão, ou até aqui pareciam estar empenhados em evitar uma expansão da guerra no Oriente Médio. Confira. O navio comercial foi atingido por um míssil balístico a cerca de 160 quilômetros da costa no Golfo de Aden, que leva ao Mar Vermelho. Segundo a empresa, com sede nos Estados Unidos, o MV Gibraltar Eagle transporta produtos siderúrgicos e seguiu viagem, mesmo após o ataque. Ninguém se feriu e houve apenas danos no porão de carga. A ofensiva é uma resposta aos ataques aéreos e marítimos dos Estados Unidos e do Reino Unido contra estruturas dos Houthis no Iêmen na semana passada. Um recurso que os americanos evitaram por meses após vários avisos aos rebeldes na tentativa de evitar uma escalada dos conflitos. Desde novembro, os Houthis, em apoio ao Hamas, já fizeram uma série de alvos no Mar Vermelho e no Canal de Suez, por onde passam 12% do comércio global. Dias atrás, em Bahrein, o secretário de Estado americano Antony Blinken alertou que as ações poderiam comprometer as cadeias de abastecimento e aumentavam os custos dos produtos. Os Houthis controlam parte do Iêmen, incluindo a capital, e travam uma guerra civil há quase 10 anos contra o governo do país. Num comunicado, o Ministério das Relações Exteriores deixou claro não ter qualquer relação com os ataques no Mar Vermelho. Os rebeldes se consideram como parte do que chamam de eixo da resistência contra Israel, formado ainda pelo Hezbollah no Líbano e pelo Hamas, todos apoiados pelo Irã. Após o ataque ao navio de carga americano nesta segunda-feira, os Houthis disseram que embarcações dos Estados Unidos e britânicas são consideradas alvos hostis e que qualquer novo ataque ao grupo no Iêmen terá uma resposta. Roberto Pfeffer continua sendo a principal potência militar do planeta, os Estados Unidos. Chegou ao ponto em que não agir é ruim e agir é pior? Ou o contrário, não agir é pior, temos que agir porque é menos ruim? E suprimentos, ali você está lidando com uma parcela significativa do comércio global e a alternativa, a alternativa a se passar por Suez, pelo Mar Vermelho, é contornar a África, o que encarece muito o frete, e mesmo com o aumento do custo das apólices seguro em função desses ataques dos Houthis, ainda é uma rota muito viável e necessária, além de ser mais rápida para ligar o Mediterrâneo a todo o Índico, a toda a Ásia-Pacífico. É necessário agir, a ação foi dos Estados Unidos e do Reino Unido. Ali, a ação também visa atrapalhar os suprimentos de Israel pelo porto de Eilat, que é aquele porto no Mar Vermelho, e que garante uma boa parte do suprimento de Israel, do escoamento das suas exportações, igualmente. Além disso, tem o efeito ligado ao conflito Israel-Hamas de distrair, né? É um elemento diversionista, porque chama a atenção para um outro foco de conflito, de tensionamento. Lembrando que os Houthis têm como um dos seus objetivos declarados a destruição, o aniquilar o Estado de Israel. É um grupo que é bem estabelecido e suprido militarmente pelo Irã, vem sendo combatido pela Arábia Saudita e por uma coalizão árabe há muitos anos, e sem sucesso de parte da Arábia Saudita, que é uma potência militar. Então, é um grupo respeitável do ponto de vista da sua capacidade bélica e que cumpre uma função de, novamente, distrair o foco de atenção dos Estados Unidos, do Reino Unido, quanto ao conflito do Hamas e traz mais instabilidade àquela região do mundo. Dorival, eu vou traçar um arco, acho que quem nos acompanha tem bem na cabeça o mapa ali da região. Hamas e Hezbollah, a gente não precisa perder tempo em detalhes agora, que sabemos o que está acontecendo. Se a gente prossegue esse arco, a gente vai pegar toda a região da Síria que afundou numa espécie de anarquia. E ali é uma presença americana obrigatória, que é, sobretudo, contenção do ISIS, contenção do Estado Islâmico. Esse arco prossegue para o Iraque, para o norte do Iraque, e vai a Bagdá,
onde nesse fim de semana a organização Badr, que é uma organização importante, tem milícias e é xiita, patrocinada pelo Irã, conseguiu apresentar no parlamento uma lei expulsando qualquer tropa americana do norte do Iraque, o que significa facilitar justamente a propagação do Estado Islâmico. Se a gente prossegue esse arco para cá agora, vindo para o sul e mais ou menos chegando nos Houthis, a gente percebe uma certa capacidade, pelo menos a que a gente olhando no noticiário, do Irã de tornar a vida dos americanos muito difícil no Oriente Médio. A reação dos americanos está sendo à altura ou muito atrasada? Nesse sentido, o ataque do Hamas, as atrocidades cometidas no dia 7 de outubro, cumpriram alguns objetivos importantes do Irã. Você se lembra que quando, 2 anos atrás, foi morto o comandante Qassem Soleimani, da Guarda Revolucionária Iraniana... Em Bagdá. Exato. Muitos políticos iraquianos pediram e, aliás, aprovaram no parlamento a expulsão das forças americanas. Isso não foi colocado em prática. Agora, com a comoção na chamada Rua Árabe, né, pelas ações, pelos bombardeios israelenses e a morte de milhares de pessoas na faixa de Gaza, eles conseguiram isso. Então, aqueles interesses do Irã estão se tornando mais próximos de serem alcançados. Por outro lado, falando da ação americana, uma fonte do governo americano disse hoje à CNN que aqueles ataques dos Estados Unidos e do Reino Unido da semana passada destruíram 1/3 do arsenal dos Houthis, 1/3. Então, foram 28 alvos, né? 150 tipos de munições, 150 variadas munições, né? 150 disparos de munições, seria a melhor forma de dizer isso, de variados tipos. Portanto, foi um ataque robusto, né? E que degradou o arsenal em 1/3. É muito? É pouco? É difícil, depende do ponto de vista que você olha isso. Sim, mas poupou a liderança Houthi. Isso, e manteve uma certa capacidade de atuação e de ameaça. Segundo o controle marítimo do Reino Unido, foram 3 disparos hoje dos Houthis, né? E eles têm um arsenal, praticamente todo o arsenal de foguetes e mísseis que o Irã tem, os Houthis têm, segundo o Instituto de Estudo da Guerra. Portanto, é um inimigo, embora totalmente assimétrico, irregular, uma força irregular, é um inimigo respeitável, né? Considerando o tamanho do Iêmen, que é uma faixazinha no sul da Península Arábica. Então, realmente, o Irã está mostrando a sua capacidade de criar, no mínimo, irritantes ou talvez realmente fatores dissuasivos, né, dissuasórios em relação aos Estados Unidos e até mesmo talvez a Israel, de ele ir construindo o seu arsenal nuclear, né, trabalhando para se chegar a uma arma nuclear e jogando com todos esses grupos por procuração para ir adiando um confronto direto. Sustentando, você ia falar alguma coisa, Thaís? Não, eu estou acompanhando, eu estou só... Tem muita análise sendo feita sobre o impacto econômico disso, né? Com a intensidade e com a velocidade. Nenhuma das duas apareceu até agora, nem a intensidade nem a velocidade. Então, há uma preocupação com o repique da inflação, os fretes já estão mais caros, mas estão longe do pico da pandemia. Eu tenho esse número, só para te ajudar. O frete foi de $1.500 para $4.000, mas na pandemia era $14.000. Então, digamos... Não vou dizer que é um refresco. $4.000 e $8.000 naquele mais caro, dependendo do tamanho então, explicando para quem nos acompanha. Os navios são obrigados a contornar o continente africano inteiro. Isso aumenta em 20 dias o tempo de viagem, portanto, aumenta muito os custos e as cadeias de suprimento globais modernas dependem da entrega on time, né? No período combinado. Por exemplo, a fabricação de carros Tesla na Alemanha parou. Até sapato e roupa, viu, William, está parando. Grandes marcas estão demorando mais tempo para receber. Portanto, isso vai gerando uma cadeia de efeitos. É por isso que eu coloquei aqui velocidade e intensidade. Já há atrasos, já há aumento de custos, pode haver algum repique da inflação
inflação. Agora, o principal custo, que é petróleo, não sobe, né? O petróleo teve algum repique, mas ainda abaixo de $80. Então, é uma questão assim, o risco está colocado, mas nem a velocidade nem a intensidade do impacto econômico ainda são previsíveis. Daniel, nós somos amigos do Irã. Desculpe, eu não te ouvi. Não. E foi rápido. Hoje eu estou provocando o Daniel. Foi uma ironia forte. Foi uma ironia, Daniel. Nós, Brasil, nossa política externa tem uma... Como é que eu posso... Deixa eu ver, eu não sou diplomata. Somos amigos do Irã. Somos amigos do Irã. O governo brasileiro é amigo do governo iraniano. Somos amigos do Irã, Daniel. Assim, o mundo está ficando cada vez mais complicado, né? A própria América do Sul aqui está ficando mais complicada em vários fatores, com Argentina, Venezuela, Guiana, Equador. E parece que aquele cenário de boa sorte do Lula dos primeiros mandatos não está se configurando muito com esse cenário de possível agravamento no Oriente Médio, mais um fator de complicação, né? Alberto Pfeiffer, para a gente arredondar essa parte do nosso programa, a gente tem o Brasil empenhado, pelo menos na figura do seu presidente, em fazer apelos pelo cessar-fogo, fazer apelos por ajuda humanitária e tudo mais. O que a gente detecta na roda aqui, pelos que todos contribuíram, é um agravamento da situação. Como é que estamos reagindo a isso? O Brasil reage dentro do seu tamanho, da sua dimensão. O Brasil tem pouco a interferir no conflito do Oriente Médio, não é um interlocutor válido, ele tem uma presença global, mas de baixa intensidade, de baixa capacidade de alterar o estado da situação naquela região do mundo. O último movimento, que foi ao acompanhar a África do Sul no tema da condenação, da definição de que Israel poderia cometer ou praticar um ato de genocídio, nos coloca mais de um lado da balança do que talvez fosse desejável. Então, ao Brasil, nesse momento, cumpre ocupar o seu espaço, que é não se intrometer muito naquele conflito, naquele tema. O Irã, hoje, é convidado a participar dos BRICS, o que é, sim, uma manifestação de afinidade desse grupo em relação ao regime iraniano. O tensionamento naquela região do mundo nos afeta economicamente, porque atrapalha os suprimentos das cadeias de valor das quais o Brasil participa, atrapalha nossas exportações, atrapalha nossas importações, então poderá haver um efeito inflacionário no Brasil. Mas ao Brasil compete, sim, cuidar do seu espaço próximo. Eu creio que nós temos assuntos muito mais prementes para lidarmos, ligados aqui à integração hemisférica, ao espaço sul-americano, notadamente o narcotráfico e as consequências em termos de deterioração dos regimes democráticos da região, que devem exigir nossa atenção e que acabam interferindo, sim, nas cadeias de suprimento dos ilícitos, porque atrapalham lavagem de dinheiro, tráfico de armas, tráfico de drogas. Então, a função do Brasil no conflito do Oriente Médio é trabalhar a sua agenda regional.